E aí, galera, tudo certo? Mais um podcast da Fataro e hoje eu converso com a Nayara, empresária, empreendedora do ramo de oficinas. Isso mesmo, uma oficina mecânica. Ela é a dona, proprietária aí da mecânica Top Car. Tudo certo, Nayara? Como é que você tá? Certo, Tudo bem? muito bem. Estou muito feliz de estar aqui hoje com você, né? É uma Legal. honra que você A honra é nossa. né, me feito esse convite. E estamos aqui então para falar sobre a posição, né, da mulher no setor de reparação automotiva e contar um Show de pouquinho bola. da história da Top Car. O legal é que essa semana, última semana que passou, teve o Dia da Mulher, então o mês da mulher, né? E até tentei contato com outros clientes, outras pessoas também para consegui essa pessoa incrível que é a Nayara, essa mulher, né? Que tem toda uma história aí no ramo de empreendedorismo, né? A oficina, por exemplo, tem toda um lance da identidade visual, da marca, uma oficina voltada, né, para a mulher, oficina amiga da mulher. Sim. Então, Nayara, antes da gente começar a falar sobre negócios e, né, toda essa coisa, aí, conta um pouco sobre você. Sempre morou aqui em Medianeira? Como é que é? Sim, então eu sou a Nayara Fidelis, sou sócia proprietária da Top Car Auto Center, sempre morei em Medianeira. Uhum. Adoro essa cidade maravilhosa. Sou formada em engenharia de produção pela UTFPR. Sou carnegiana, formada pelo Dale Carnegie Course. Uma Olha líder que legal. nata. E, assim, sou casada com o Jefferson, mãe do Gustavo. E aí, uma empreendedora de sucesso, vamos dizer assim, né? Show de bola. E que idade tem o Gustavo, é isso? O Gustavo vai fazer 3 anos. 3 anos. Sim. Que beleza. Não deve ser fácil, né? Conciliar, tipo, empreender e tal, cuidar de uma empresa e correr atrás de... Hoje em dia, vamos dizer assim, que a gente tem que organizar o horário extra, né? Uhum. Mas o horário de 8 horas de trabalho que todo mundo tem, eu também tenho, né? Sim. Então, a gente trabalha aí com a creche, tudo se acerta, né? Tudo dá um jeito. Uhum. Então, eu tô aqui agora tranquilamente, criancinha na creche. Depois das 6, eu sou mamãe de novo, né? Que legal. É um desafio, né? Porque a gente eu e a minha esposa, né, a gente não tem filho ainda, mas já é bem corrido, né? Ela tem uma rotina, eu tenho outra, são rotinas bem diferentes, né? Ela tem um horário fixo, eu não tenho, e aí a gente tem vários afazeres. Então, por exemplo, chega depois das 6, ela está em casa, está mais livre, mais tranquilo para fazer alguma atividade na academia, se ela fazer qualquer coisa, mas eu não. Sim. E aí eu imagino que com filho, então, deve ser bem, a gente bem se corrido, adapta, né? A gente descobre que sabe ser mãe e pai depois que é mãe e pai, né? A gente pensa assim, antes de ter filho, que, meu Deus, eu jamais vou dar conta. Depois que aparece, a gente dá um jeito. Vai embora. Que coração de mãe é assim, né? E é mesmo. Que legal. Mas aí, Nayara, tipo, como que começou assim o lance de trabalhar com esse ramo de mecânica automotiva? Sempre teve a mecânica? Como é que é? Porque o teu pai é mecânico, né? Sim, é mecânico há mais de 30 anos. E aí, como é que foi? Anos. Aliás, um abraço aí pro seu Neil. Neil. Eu sempre confundo, Neil. Neil Fidelis. Sim. Seu Neil Fidelis, um abraço, Neil. Então, como começou, né? Meu pai sempre foi mecânico desde que se entende por gente, né? Uhum. Ele iniciou os trabalhos varrendo oficina e aprendeu ali na oficina, na unha mesmo. Então, ele trabalhou muito tempo em regime CLT. Em 2014, ele resolveu sair da empresa e a gente abriu o nosso próprio negócio. Faltavam 2 anos para eu formar engenheira de produção e eu resolvi entrar aos poucos, assim. Às vezes eu faltava umas aulas para estar lá na oficina, às vezes eu não podia estar na oficina, tinha que ir lá fazer as provas e, enfim, o canudo veio. Aí eu evoluí de universitária para desempregada, né? Eu digo que eu passei de universitária para desempregada. Foi uma situação bem complicada, porque era um momento de decisão, né? Quando você se forma. Sim. Eu tinha a possibilidade de entrar no mestrado, já estava engatilhado, e tinha a possibilidade de continuar na empresa da minha família. Uhum. Mas eu não quis nem fazer o estágio de engenharia de produção em uma grande indústria, né? Porque estava tão assim, eu estava tão envolvida com a oficina e acabei gostando que eu preferi validar o meu estágio na oficina e ter essa experiência, né? Me aprofundar cada vez mais no setor de reparação. E desde então venho fazendo cursos, especializações assim mais cursos mais específicos, né, da área da gestão, liderança, gestão de pessoas, gestão financeira, tudo
Porque, assim, o objetivo do engenheiro de produção em qualquer indústria e grande empresa é fazer essa empresa crescer cada vez mais, Sim. produzir muito mais com muito menos recurso. Uhum. Então, por que não? Pensei fazer crescer, então, a empresa da minha família, né? Sim. E tô lá até hoje. Que legal. Na verdade, meio que juntou ali o útil ao agradável e tal. E eu não sei ao certo, mas em engenharia de produção a ideia é você desenvolver equipamentos, desenvolver ferramentas para linhas de produção. É isso mesmo? Literalmente isso? Então seria mais assim na parte de controle de processos, né? Você estudar tudo onde estão os gargalos da tua empresa, as principais dificuldades que levam ela a produzir menos ou a ter desperdícios. Que legal. Então o engenheiro de produção entra nesse sentido de fazer tudo funcionar muito melhor dentro da empresa. E aí ficou muito bom assim para a Topcar também, porque quando a gente resolveu montar, já apliquei layout, já apliquei processo. Questão abrangente, no caso, assim. Eu também sou técnica em segurança no trabalho, então é uma empresa que trabalha até com essa questão da segurança mesmo dos funcionários, todo mundo usa luva. Hoje em dia, para mim, assim, e ainda existem oficinas que acham bom, né, que o mecânico esteja sujo, como se estivesse realmente muito esforçado tipo, trabalhando. Tá com a mão na massa e tal. Para mim isso é vender a saúde, né? Uma coisa que eu trago assim para os nossos mecânicos é que usem as luvas, usem o EPI, usem protetor auricular, porque tem momentos que a gente tem bastante ruído na oficina. Então os meninos lá têm muito cuidado com relação a isso, porque tem bastante estímulo da nossa parte, né? Que legal. Gente, ela tem dezenas de informações, essa menina, gente. Não tem nem repertório para essa conversa. A gente precisava de mais podcasts. Tá louco? Mas, Nayara, a oficina... Tá, daí você entrou, começou o trabalho ali, né? Enfim, eu vejo que tem muito conteúdo de internet que vocês têm, vocês produzem, vocês têm uma identidade visual legal, né? Tem os vídeos, enfim, tudo isso aí. Como que surgiu, assim, esse start? Como que deu esse incentivo para você olhar e ver que tinha uma linha, um mercado de trabalho, por exemplo, não o mercado de trabalho, mas assim, que tinha essa coisa que ninguém tinha? Porque uma oficina, por exemplo, vocês têm o selo Oficina Amiga da Mulher, né? Poxa, eu nunca ouvi falar disso. Eu não conheço nenhuma mecânica que tem isso. Sim. E aí tem todo um conceito, uma coisa, um cuidado especial. Já levei o carro para consertar lá. E aí vocês, né, tem todo um cuidado ali, uma proteção que põe no banco, põe, né, toda aquela coisa. Como que foi o despertar, assim, para esse algo a mais, esse passo a mais? Porque normalmente o pessoal tá entrando uma grana, tá pagando as contas, a mecânica tá andando, o pessoal, né, beleza, tá funcionando, tá legal. Né? E vocês deram um passo a mais com relação a várias coisas, né? Sim. Sobre o selo Oficina Amiga, que então são duas coisas que você colocou aqui, né? Tem a questão digital, que a gente está super presente, diferente de muitas pessoas aí na concorrência, né? Mas sobre o selo Oficina Amiga, é assim, eu busquei um reconhecimento a respeito de um diferencial muito importante que a gente tem lá na oficina desde que a gente abriu. Meu pai sempre foi muito cordial, muito educado com as mulheres, clientes mulheres que vinham na oficina, e ele sabia que elas tinham um pouco mais, talvez, de dificuldade ou menos conhecimento na área da mecânica do que alguns homens, né, que não são todos. Mas, então, ali, observando isso, ele começou a prestar um atendimento diferenciado, trazer a peça velha, mostrar por que foi trocado a tua peça, o que aconteceu. Né, o Rodrigo já fez serviço com a gente, ele sabe que é assim, não é só com as mulheres, né? Mas Sim. A gente buscou esse reconhecimento porque a gente percebeu que as mulheres precisavam disso, né? Porque elas percebiam, assim, elas não entendiam que um ambiente de oficina era para elas também. E a gente queria trazer as mulheres, porque hoje em dia a gente tem muita mulher motorista, né? Sim. Não são mais só os homens que dirigem. O pessoal dos carros de aplicativo aí, né? Tem opção, né? Você vai lá, tem opção mulher. Sim, e existem aplicativos, inclusive, não aqui na cidade, mas que são só de mulheres. Eu não lembro o nome, mas é só mulher que dirige. Eu achei bem legal. Então, a gente buscou um reconhecimento a respeito disso. E eu, participando de um grupo de donas de oficina do Brasil, descobri o selo Oficina Amiga da Mulher. Então, eu busquei preencher todos os requisitos para estar com esse selo. Então, já faz um ano que a gente tem ele. E o selo Oficina Amiga da Mulher, ele é justamente para trazer essa proximidade da mulher com a oficina,
né, para ela perder o medo de levar o carro, Aham. para ela saber que ela vai ser bem atendida, que vai ter transparência na oficina, que ela vai estar sendo acolhida nesse ambiente, né, que vai ter um lugarzinho para ela esperar lá, né, que Aham. não vai se sujar se ela sentar no banco. Sim. Que o carro dela vai ser bem cuidado, vai ser protegido, o mecânico não vai sujar o carro de graxa. Sim. E o orçamento vai estar claro, ela vai entender o porquê daquelas peças, qual a possibilidade, ela pode escolher uma peça de uma marca ou de outra marca, quais as consequências. Então a gente tem tudo isso. Então, sobre o selo da Oficina Amiga da Mulher, é um selo que a gente carrega com muito orgulho, né? Nós somos 70 oficinas certificadas no Brasil, sendo Poxa, 2 no Paraná. E a ideia é que as minhas clientes hoje são atendidas por mim ali na oficina, na Top Car. Mas se algum dia elas viajarem e forem, por exemplo, para Minas Gerais, elas vão encontrar uma oficina amiga da mulher lá e vão ter o mesmo atendimento, o mesmo Sim. tratamento. E não vão se sentir lesadas, digamos assim. Né? Só porque está viajando, aquela coisa, né, de às vezes a pessoa cobrar Sim. mais, porque, né, a gente não tem confiança nos profissionais. Sim. Então, sabendo que é um selo Oficina Amiga da Mulher, é uma empresa certificada, Uma garantia. então pode ir que é seguro. Sabe que você falou isso aí, eu te interrompi. Você falou isso aí, eu lembrei do outro dia de um meme, alguma coisa que eu vi na internet, que a menina fala pro pai assim: pai, eu tive que encher o pneu outro dia nesse posto aqui e eles colocaram um ar premium lá, custou só R$190, uma coisa assim. Nossa, E o cara ficou pistola, né? Tipo, como assim ar premium? Não existe isso, não sei o que. Tipo, brincando, claro, né? Mas a moça, né, fez acho que era um TikTok, alguma coisa assim, Sim. né? Mas eu digo assim, não é errado fazer as coisas no posto, mas eu gosto muito de frisar que posto de combustível é lugar de combustível. O frentista entende do produto que ele está vendendo ali. Sim. Mas a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente coloca, por exemplo, o aditivo, que é vendido em posto, Imposto né? de combustível. Se você não conhece a qualidade daquele produto, é melhor não colocar. Porque muitas vezes no posto, para a gente conseguir, para eles terem uma boa venda, às vezes é colocado assim um produto de qualidade inferior ou duvidosa, né? Mas não é porque o frentista tem intenção de prejudicar o seu carro, mas porque ele não tem o conhecimento, ele não sabe o que ele está colocando, né? Sim. Então é uma orientação que a gente dá também para ter o cuidado de olhar sempre qual que é o produto e quem sabe tá até consultando o teu mecânico de confiança. Que legal. E sobre o digital, né? Não podemos deixar passar. Não. Vamos sobre lá. o digital é assim, o que eu identifiquei, assim, aos poucos, a gente foi percebendo que as pessoas estavam muito mais tempo no celular e muito mais tempo no Instagram, principalmente depois da pandemia. Mas a internet das coisas, eu já venho trabalhando isso há um bom tempo, Sim. né? Então, já quando era Facebook, a gente estava lá postando alguma coisinha e tal, sem muito entendimento sobre o assunto. E aí, durante a pandemia, eu comecei a estudar muito mais sobre isso e trazer muito mais a minha equipe para o digital. E ainda bem que eles são bem participativos, né? Eles fazem os videozinhos, eles respondem as perguntas lá pra gente estar postando. E tudo isso tornou, assim, o Instagram... Porque, querendo ou não, quem tá lá no Instagram não tá lá para ver exatamente propaganda, né? Mas as propagandas, elas estão lá indiretamente. Então, a gente faz propaganda do nosso trabalho... Sim. Mostrando o nosso dia a dia, dando dicas legais, assim, mas nada muito técnico, né? Então, e a gente percebe, assim, que é um diferencial nosso, apesar de hoje em dia ser meio que obrigatório você estar no Instagram, estar no digital, né? Sim. Existe uma porcentagem, uma parcela de pessoas que não trabalha sem isso, né? Sim. E tem o Google também, né? O Google a gente tem que dar hoje muita não tem importância como pro não. Google, porque as pessoas encontram a gente pelo Google e é impressionante, assim, que se a gente para perguntar para os clientes de que maneira você chegou na oficina, alguns vão dizer que passaram na frente e pararam, mas boa parte deles vão dizer, eu pesquisei uma oficina no Google e encontrei vocês. E aí, se a gente tá com o Google legal, as respostas lá estão ok, porque o pessoal faz perguntas, faz comentários, se tem resposta, tem avaliação, tem avaliação, né? Isso é muito importante. Fotos, endereço atualizado, horário de funcionamento.
E agora ainda entrou a questão dos orçamentos, né? Tem gente que me pede orçamento pelo Google. E se você não responde, fica muito chato, né? Uhum. Então, é muito interessante essa questão do Google também, e muitas empresas não dão importância. Né? Eu acho legal que essa é um viés, assim, uma janela que a gente tem de uma coisa totalmente inusitada, né? Porque quem diria, né, Nayara, há 15 anos atrás, 15, 20 anos atrás, que, por exemplo, as pessoas encontrariam uma oficina que teria um orçamento, que teriam, né, várias respostas, enfim, várias situações ali pela internet. Pois é, quando você falou quem diria 15 anos atrás, eu imaginei meu pai há 15 anos atrás fazendo um TikTok lá, uma dancinha no Reels. Nunca, jamais ia passar pela cabeça da gente, né, que a gente ia conseguir fazer tudo isso de um jeito tão divertido, né, e isso ser meio que obrigatório para as empresas, né? Porque quem não está digital não está sendo visto, né? E você vê como que pode, Nayara, que existe toda uma não é uma ideologia, mas existe assim toda uma história, uma coisa com alguns assuntos, né? Por exemplo, no caso da oficina mecânica, né? Ah, não, que nem você comentou antes, tem que ser aquela coisa séria, tem que ser aquela coisa, né? Oficina sisuda, raiz, tal, não sei o quê. Nós somos oficina Nutella. Nós somos Nutella. Nossa, é um cuidado, é um zelo, né? E quando a gente começou a fazer esse tipo de ação Uhum. diferente dos outros, eu enfrentei uma situação que eu achei que era machismo. Olha E só. por muito tempo eu acreditei que porque eu era mulher, né? Uhum. Aí eu chegava, trocava uma ideia com o pessoal de oficina. Ou então, quando ia alguém de oficina lá na nossa oficina fazer uma visita, dava uma olhada assim, né? O mecânico de luvinha trabalhando, né? Colocando proteção no volante. Sim. Aí o pessoal dava meio que risada da minha gestão, sabe? E eu me sentia mal por isso. Pensava, só porque eu sou mulher. Não é verdade. Se você parar pra pensar assim que... Na verdade, é o simples fato de você estar fazendo diferente da tua concorrência... Isso mexe, sabe? Isso dói e as pessoas vão duvidar mesmo que vai dar certo. Sim, com certeza. E hoje eu vejo, assim, que o resultado é sensacional. Você olhar para trás e ver quanto a gente evoluiu em cima dessas melhorias que eu apliquei na minha gestão e tampei os ouvidos para não ouvir os comentários maldosos mesmo. Busquei apoio nas pessoas certas, porque às vezes a gente procura apoio nas pessoas erradas, nas empresas erradas, tenta parceria com as empresas que não querem realmente o teu sucesso. Sim. Então, à medida que eu fui encontrando quem eram os meus verdadeiros parceiros, quem eram aqueles que estavam do meu lado, que eu entrei no associativismo, né? Eu sou associada hoje da CIMI, nucleada. Sim. Então, as coisas foram ficando um pouco mais leves para mim, quando eu fui encontrando quem eram os verdadeiros, vamos dizer assim, né? Essa brincadeira com oficina Nutella e tudo mais, né? Eu particularmente tenho alguns quesitos assim que eu aposto quando eu quero resolver um problema. Um deles é a velocidade com que aquele problema é resolvido, o cuidado que a pessoa vai ter com aquilo, né? Pra você ter uma ideia, eu tive um problema com um computador, eu levei 2 técnicos, eles não conseguiram resolver, tudo bem, tá certo, mas para abrir, olhar e dizer, olha, não vou conseguir resolver, foram dias, né? Nos 2 casos. Então, está com um 3º técnico e nenhum deles, por exemplo, apresentou um cuidado, vamos dizer assim, porque é natural, pega o notebook, abre, faz e tal. Se eu chegasse em algum desses lugares e eles apresentassem uma vírgula de cuidado a mais e fosse, sei lá, um pouco mais caro, enfim, qualquer coisa, eu me sentiria muito mais seguro, porque é a minha ferramenta de trabalho, né? Sim. O meu notebook lá era a minha ferramenta de trabalho. Então, eu olho por esse lado, assim, sabe? Claro, se eu tiver um carro ali, o pessoal tira sarro, porque eu falo que eu quero ter um Del Rey Lowrider. Ela já deu risada, tipo, piscou fundo, assim, né? Quer ter um Del Rey. Sou suspeito que meu pai tem um chevetão, então... o chevetão é o xodó da gente lá, então, né? E aí o pessoal dá risada, brinca. Mas eu quero ter um carro para eu mexer, para eu fazer minhas aventuras. Assim, um brinco, né? Você Sim. Cuidado, um zelo, apesar de ser um vovozinho, vamos dizer assim, né? Sim. Mas precisa de um cuidado, né? Então, e aí eu fico pensando nisso, poxa, é uma coisa que a gente tem, a gente gosta, quer ter um cuidado e tal, então às vezes eu vou levar num cara, né, que
Não vai sei dar lá, o tanta cara, importância. né, vai arrumar, mas daí, por exemplo, o carro tem o interior todo de couro claro. E aí o cara vai lá, sei lá, e sem querer ele me arranha uma chave uma chave Phillips no banco de couro lá e me estraga um banco. A gente implementou muitos processos lá na nossa oficina por causa desse tipo de situação, sabe? E aí que entra boa parte, assim, das coisas que muitos riram de mim quando eu comecei a fazer checklist. O que mecânico quer saber de papel? Ele tá lá com as mãos sujas de graxa, não quer preencher documento, né? Porque o checklist para nós é um documento. Então, quando o carro entra na oficina, o cliente assina um documento que ele está entregando nas nossas mãos. Então, a partir dali, é nossa responsabilidade esse carro, né? Sim. Se arranhar, se houver qualquer avaria. E não seria diferente, assim, a questão do zelo e cuidado, né, que a gente tem. Então, se já vai testar o carro antes mesmo de fazer a manutenção, precisa colocar proteção no banco, no volante. Sim. Então, são vários processos, assim, de oficina Nutella, vamos dizer, então, que tornam muito mais cuidadoso o trabalho, né, e é um diferencial. Muitas vezes a gente deixa para tirar as proteções do veículo quando o cliente chega, ou pertinho da hora dele chegar, para que ele perceba esse zelo e esse cuidado, né? Porque normalmente a gente só percebe quando sujou. Sim. Agora, quando veio limpinho, que ninguém tocou naquele carro, então a gente gosta de mostrar para o cliente que teve esse cuidado, né? Que legal. E tem plano, assim, de escalar esse negócio, de aumentar? Porque teve aí outro dia, gente, um workshop específico para mulheres. Que essa pessoa incrível que foi lá e fez um workshop para... Sim, como é que foi isso aí? Aí em homenagem também ao mês da mulher, né? A gente resolveu trazer as mulheres para dentro da oficina. Foram 40 convidadas aí, que receberam instruções sobre manutenção preventiva, como que funciona, as partes do carro. A gente também foi para a prática, né, claro, mas eu procurei falar muito sobre a manutenção, sobre isso da mulher levar o carro na oficina, delas não terem medo, né? E aí os nossos mecânicos, cada um ficou com um carro, um mostrou a parte de cima, como que funciona, como cuidar água, óleo, e o outro a parte de baixo, como cuidar da suspensão, do freio, coisas nesse sentido. Elas conheceram os equipamentos assim que a gente usa principais ali para fazer manutenções. Quando o mecânico fala que teve que passar o aparelho no carro, dá a impressão que ele só ligou o computador na tomada, e não é isso. Então a gente mostrou como que funciona o equipamento de injeção eletrônica, o de alinhamento, enfim, vários equipamentos. E também aprenderam a trocar um pneu. Sim, como calibrar, que muitas de nós às vezes não sabemos, né? E a cada troca de óleo, a cada abastecida, é interessante que a gente aproveite a oportunidade para estar enchendo o pneu, calibrando. Sim. E aí elas aprenderam a fazer isso. Então, assim, foi algo que trouxe a oficina como algo, assim, muito mais natural para elas, né? Que normalmente não é visto dessa forma. Sim. Cara, é muito legal isso, viu? De fato é um diferencial, assim, Nayara. Porque às vezes a gente, que nem tu falou, né? Olha num cenário, né? Uma galera, os caras falam, mas isso aqui, né? Coloca um monte de defeito, de pinguinhos nos is, porque não sei o quê. Mas ninguém faz, né? E é curioso porque ontem mesmo eu vi um conteúdo de uma mulher chamada Lara Nesteruk, e ela falava sobre você fazer algo, né? Porque a gente não faz as coisas porque a gente sabe. Normalmente a gente pensa o quê? Não, quando eu souber, eu vou fazer. Sim. Né? Quando eu souber... o momento perfeito, né? E ela disse um negócio que eu achei fantástico, que foi o seguinte: a gente não faz porque a gente sabe. Normalmente a gente quer saber para daí fazer. Vou te dar um exemplo. Ela é nutricionista, né? E daí ela falou assim: se eu souber o que eu tenho que comer para emagrecer, daí eu vou fazer a dieta. E não é verdade, porque tem dezenas de conteúdos sobre o que comer, o que não comer, né? Ela mesmo dá dezenas de informações sempre. E aí ela disse: a gente não faz porque a gente não faz, né? E ela disse: mas o meu problema é justamente esse, o meu problema é ser disciplinado. E ela falou algo muito legal, que foi o seguinte: quanto mais uma pessoa faz,
mais coisas diferentes ela vai fazer. Ela falou, você quer uma tarefa executada, dê para aquela pessoa... Que não tem tempo. Exatamente. Que geralmente tá cheio exatamente. Se você der, tem 2 funcionários num lugar e um, né, sempre muito atarefado, depois do trabalho tem filhos e tal, não sei o que, e a outra, sei lá, uma estudante recém-formada, né, que terminou a faculdade e tal. Tá tranquilo. Tá mais tranquila, né, enfim, vamos falar a verdade, que dá uns nó no trabalho. Se você pedir para as 2 fazer, é possível, bem provável, que sempre está acarretada e tal, que vai fazer. Na verdade, quando a gente já tem família, a gente já está assim, envolvido com várias tarefas, trabalho profissional, você acaba tendo que aprender a lidar com o tempo, né? Sim. A gente tem que se organizar e saber, principalmente, definir o que a gente está fazendo que podia estar sendo feito por outras pessoas. Uhum. E também aquilo que a gente devia estar fazendo e não faz. Eu aprendi a delegar na minha gestão, delegar tarefas. Coisa difícil, hein? E para eu conseguir administrar o meu tempo, eu precisei ter uma equipe comigo para que a gente conseguisse rodar. Para eu estar aqui hoje, a minha equipe lá na oficina está rodando tranquilo. Né? O pessoal do administrativo, da mecânica em si. Então, delegar tarefas é muito importante, principalmente para quem faz gestão. Sim. E aquilo que você deveria estar fazendo e não está, desde uma dieta até passar um tempo com o seu filho. Isso também é gestão do tempo, né? Sim. A gente tem que conseguir colocar coisas importantes como sair para tomar um sorvete com a família, né? Visitar alguém. Então, é tudo questão de organizar. Porque quanto mais coisas você tem para fazer, mais você precisa ter uma agenda. Hoje eu trabalho com o Google Agenda e eu marco até o que eu vou fazer no domingo. Que legal. Que é para eu não combinar outra coisa com outra pessoa e eu também não deixar de ter os meus momentos, né? Então, sim, é importante também se organizar com relação ao teu tempo do dia seguinte. Eu hoje já peguei e organizei tudo que eu vou fazer amanhã. Sim. Então, durante a manhã, quando eu chegar, vai estar a minha agenda lá, eu vou saber o que eu tenho que fazer. Mesmo que tarefas legal. bobas, assim, do dia a dia, que a gente precisa até lembrar de beber água. Quando eu percebo que eu começo a não tomar água direito, eu marco lá beber água. Opa, eu tô lá olhando minhas tarefinhas, eu vou lá beber água. Tem que beber água. Então, são coisas que a gente começa a ter noção quando a gente começa a fazer gestão do tempo mesmo. Sim. E eu entrei nesse assunto porque como é difícil você sair de uma rotina, de um ciclo de sempre... aquela coisa do tá funcionando, tá entrando dinheiro, beleza, tá tudo certo, né? Para você evoluir, você precisa sair desse ciclo, né? Sim. E eu entrei nesse assunto pelo fato da pessoa conseguir tirar tempo para fazer coisas como redes sociais, né? Como gestão, a tua parte de gestão, né? Eu sei que, por exemplo, a gente estava conversando antes, você comentou que você tem um projeto voltado para isso, né? A gestão para oficinas. Isso. Né? Eu, na verdade, aprendi muita coisa na unha. Muito eu estudei, 90% do que eu sei hoje eu estudei. Uhum. Mas boa parte das coisas eu tive que aprender sozinha. Estudar que tu diz, desculpa te interromper. Desde internet até a própria engenharia mesmo que eu fiz, né? Cursinhos pagos, cursinhos gratuitos, lives. Você pensa que não, mas nossa, eu aprendi muita coisa com live. Né? Live gratuita que eu acabei não podendo comprar o curso depois, ou não fiz, mas eu aprendi alguma coisa. Sim. Então isso é estudar, você está pesquisando sobre as suas dificuldades na oficina, né? E esse projeto que eu tenho agora de trabalhar com gestão para oficinas, ele veio a calhar no momento que a gente já está com uma oficina autogerenciável. Uhum. Né? Ou seja, eu tô aqui gravando esse podcast, a gente está tranquilamente, eu sei que os meus clientes estão sendo atendidos, está tudo sendo... Se eu precisar tirar uma semana de férias, ninguém precisa me ligar. Né? Não que não possa, mas não vai ser necessário, porque Sim. vai estar tudo tão organizado, né? Cada um com as suas tarefas definidas, que não precisa da minha presença lá no operacional. Ficar em cima. Né? Então, minha missão de vida agora é ajudar outros gestores a terem mais tempo para eles mesmos. Que legal, que show. Vai estender o conhecimento. Sim. E me diz uma coisa, Nayara, hoje qual que é, olhando ainda para a oficina, olhando, né, enfim,
que não é bem uma oficina mecânica, é um auto center, né? Faz muita coisa lá. Qual que é, na tua opinião, qual que é a maior dificuldade hoje em você trabalhar com esse ramo ou com qualquer outro ramo, assim, que você olha e você fala, gente, tá difícil. Quais são as dificuldades que você encontra, por exemplo? No ramo de oficina, em geral... Na tua gestão, né? Os desafios de uma gestão com oficina mecânica. É um setor, o setor de reparação, assim, se não tiver uma boa gestão, ele está fadado ao fracasso. Porque, principalmente em épocas agora, como a gente tem passado por uma longa pandemia, por crises, né? A gente passou por diversas situações aí que abalam qualquer estrutura de qualquer empresa, né? Alguns sentiram mais, outros menos a pandemia, mas sem gestão não funciona. A Topcar cresceu 99% de 2021 até 2022, né? Que legal. Em um ano. Então, assim, a gente praticamente dobrou o faturamento. Um ano de pandemia com quarentenas e... Com aumentos abusivos também, né? Sim, em tudo, né? Preço de Inflação, combustível tudo mais. E coisa, né? Então, isso se deve, assim, a uma gestão que foi focada em resultado. E a gente tem trabalhado nisso, assim, e eu tenho uma equipe que me apoia muito, né? Inclusive uma equipe que a gente construiu ao longo do tempo, porque não foi fácil, né? A gente sabe que mão de obra hoje em dia é difícil, mas que eu estudei muito gestão de pessoas e liderança para conseguir que essa equipe hoje trouxesse os resultados que às vezes estão na minha cabeça, mas se não adianta de nada se a equipe não estiver focada com o mesmo objetivo, né? Então, agora esse projeto está totalmente voltado para isso. E as dificuldades gerais, assim, das oficinas que eu vejo hoje são a falta de gestão. Mas é uma falta de gestão tão na cara que chega ao ponto da pessoa nem sequer tirar o salário dela. Ou seja, geralmente o gestor está ali, né, recebendo de cliente, está fazendo total operacional e pagando boleto e tudo mais. E chega no momento dele tirar o salário dele, durante o mês ele já foi tirando o que ele precisava para ir no mercado, precisava para fazer, pagou uma continha e tal. Não sabe quanto ganha, não sabe quanto ganha, vai tirando conforme precisa. Então isso é não fazer, negligenciar, vamos dizer assim, a gestão da oficina. E a principal dificuldade que eu vejo é essa. Não é só o mercado em si, mas a falta e negligência da gestão. A gestão quase que é uma situação quase que pessoal, na verdade, né? Porque eu vou te falar, Nayara, é uma dificuldade. A gente tem outros clientes que trabalham, inclusive tem um cliente nosso que ele presta consultoria financeira e ele diz o seguinte: a maior dificuldade das pessoas é que elas não sabem o que elas estão passando, elas não sabem onde elas querem chegar, né, e tal. Então isso é pessoal mesmo, né? A pessoa, ela acaba deixando, às vezes, que nem tu comentou algo que eu achei muito legal, a pessoa tirar um tempo para ela até descansar, tirar férias. Eu já teve o primeiro ano de firma que eu não tirei férias e depois eu descobri que não é assim que funciona, né? Você tem que aprender a administrar teu tempo, o quanto você ganha, o quanto você gasta, né? Quanto vale a tua hora. E isso é muito importante para você não quebrar, né? E o legal que você falou aí agora da consultoria financeira é algo que eu tenho na minha empresa. Chegou um ponto na oficina, assim, que eu fazia tudo, tá? Eu atendia o cliente, fazia orçamento, eu pagava boleto, eu negociava com o fornecedor, controlava estoque, acompanhava a manutenção, estava tudo certo. Nossa, gente, eu me desdobrava mesmo. Eu não digo que hoje eu trabalho menos, tá? Porque eu tô bem cansada, eu tô trabalhando muito, mas eu tô conseguindo fazer muito mais as coisas que eu gosto. Por quê? Chegou num ponto que eu tava com tanta coisa para fazer, e o meu pai também, porque eu digo que a função do chefe de oficina não é exatamente fazer a manutenção, é gerenciar todo o processo da manutenção ali e fazer funcionar. E o meu, como gestora da parte administrativa, não cabe a mim pagar boleto, não que eu não valorizo, porque são tarefas essenciais. Mas que não podem ser feitas pelo gestor. Porque se a gente fica ali fazendo isso, você não tem tempo de fazer gestão. E aí eu descobri que delegar é importante, mas terceirizar é melhor ainda. Contratei, então, um pessoal para fazer a parte do marketing, né, para me ajudar ali com os posts, embora
A pessoa do marketing que você contrata, geralmente ela não entende exatamente de oficina e nem de manutenção, mas você entende e pode dar as ideias, você que está com a ideia na mente e a pessoa faz a arte para você. Isso é uma dica que eu dou e é super legal. Tira um peso enorme das costas da gente. A gente entra no digital. Aquele dia que tu tá sem ideia, a pessoa vai lá e desenvolve, entendeu? Criar design dá trabalho, né? Eu vou te falar que um dos cursos que eu comprei na pandemia foi de Canva, né? Valeu super a pena, porque eu aprendi, assim, muita coisa. Mas aí eu paguei pra ver que eu não era pra mim, sabe? Porque é tanta coisa, você passava tanto tempo fazendo uma arte pra ficar perfeita, e aí todo o resto ficava pra trás, né? Uma tarde, às vezes, desenvolvendo a arte pra um dia. Então, você pagando alguém pra fazer isso, geralmente é um valor simbólico, vamos dizer assim. Peguei um pessoal também, agora faz 3 anos que a gente trabalha junto, de consultoria financeira. Antes deles, eu passava 3 dias fazendo fechamento de caixa na minha empresa. Fazendo fechamento do mês ali, para ver se sobrou lucro, não sobrou. E no fim eu não sabia igual, porque embora eu tivesse conhecimento, era muita coisa. Quando você vai conciliar ali os cartões, conciliar os bancos, o dinheiro que tinha lá não era o que dava lá na minha planilha, entendeu? Então eu acabava assim, sendo uma pessoa que colocava tudo na ponta da caneta, separava salário, tudo certinho. Mas no final, eu tomava muito tempo meu, que eu podia estar com a minha família lá. Eu passava geralmente fim de semana fechando o mês. Aí foi um alívio quando eu passei pro pessoal, até a gente tem uma parceria bem legal com a NK lá de Foz do Iguaçu. E a gente tem feito um trabalho incrível, assim. Hoje eu tenho muito mais controle do financeiro da minha empresa. Né? O valor que eles cobram é simbólico perto de eu contratar um funcionário que entenda de tudo isso, regime CLT, todos os direitos, entendeu? Então, pensando por esse lado, a gente tem muito mais segurança, contratando profissionais para fazer isso. E quando você terceiriza, você falou sobre terceirizar, que é muito melhor, né? Tem outra coisa aí também, né, Nayara? É o seguinte, você está adquirindo um serviço, um produto, e você pode cobrar por aquilo, né? Sim. Você, né, claro, quando uma pessoa trabalha para você também pode chegar nela e falar, fulano, né, eu preciso que você faça isso. Te contratei para fazer isso aqui. Então, você tem que ensinar geralmente, né? Normal. Mas o valor e o tempo que você gasta, e, enfim, N coisas, terceirizar com certeza deve dar muito menos dor de cabeça, mais resultado. Né? Foi um processo aos poucos, assim, a gente foi tirando fui tirando das minhas costas, né, o peso de fazer toda a gestão sozinha, e eu descobri que, embora eu tivesse conhecimento sobre marketing, assim, o básico, tivesse conhecimento sobre financeiro, tivesse algum conhecimento sobre como procurar um modelo de contrato na internet, então hoje eu terceirizei o jurídico também. A gente sabe fazer isso e a gente sabe onde procurar, mas toma tempo fazer, toma um tempo que você podia estar fazendo a gestão. Então, a gente terceirizou algumas áreas da empresa e tornou tudo muito mais leve para mim. Aí, me sobrou tempo para treinar a minha equipe para fazer o operacional. Então, foi um processo. Eu comecei terceirizando o financeiro, aí consegui ir treinando uma pessoa para me ajudar no administrativo, e as coisas foram melhorando. Depois, agora, esse ano a gente já contratou mais uma pessoa para administrativo, lá para o atendimento. Então, a gente vai sobrando mais tempo para fazer treinamento para a equipe, vai sobrando tempo para fazer a gestão como um todo. E você aumenta a qualidade do teu serviço em né? 100%. Fazendo consultoria financeira, um dos benefícios é assim, tudo que a gente vai investir em oficina é valor alto. Não tem uma ferramenta barata para você comprar e ter um bom retorno financeiro. Aí entra muita dúvida, será que eu financio, será que eu pego do caixa, será que... Entra questões assim que a gente, embora tenha conhecimento sobre dinheiro, a gente não sabe fazer fluxograma não, como se diz, análise de dados mesmo, para ver se é viável. E aí, se você tem uma pessoa, que nem eu tenho o pessoal da consultoria financeira, que faz um estudo sobre aquela ferramenta, eu tenho muito mais segurança quando eu vou fazer um investimento hoje. Poxa, outra coisa, né? Sim, eu não preciso fazer nada sozinha, né? Então, tira um peso grande das costas do gestor. Quem tem alguém ou quem tem o conhecimento e gosta de fazer a parte financeira da empresa, ótimo,
né? Mas Sim. quem só entende o básico, e é importante a gente entender o básico das finanças da empresa, mas não é aquilo que você nasceu para fazer, então não faz, né? Faz a gestão, vai se concentrar aí em melhorar teu processo, né? É que você cansa, você não faz às vezes o que deveria ser feito, né? E você trabalha muito. Sim. Então nem um lado é positivo. Você não ganhou tempo, não ganhou dinheiro, né? E não ganhou conhecimento do teu próprio negócio. É muito importante isso, assim, né? Tipo, a questão da gestão, não só terceirizar, mas a questão de ter uma visão ampla da gestão num todo, né? Você saber cada processo da tua empresa. Eu acho que para ti foi muito mais fácil, né? Pelo fato de ter estudado, né? Engenharia de produção, mas eu quero dizer assim, a pessoa saber que 1 minuto perdido aqui, 1 minuto perdido aqui, 1 minuto perdido aqui, no final do dia são 30 minutos que você perdeu. Desperdício de materiais também, né? Que tudo é muito caro hoje em dia, então a engenharia me facilitou muitas coisas, né? Sim. Mas ela me abriu a mente para aquilo que eu realmente queria fazer, porque na engenharia eu senti muita falta do empreendedorismo, né? Ou seja, o engenheiro normalmente ele é mais focado a formação para trabalhar dentro de uma indústria, né? E claro, tem aqueles que abrem sua própria consultoria, tem alguns, tem um leque de opções aí para se trabalhar dentro da engenharia. Mas o foco, pelo menos ali no meu curso, foi mais voltado para a indústria, para processo, para diminuir esse tempinho e tal. Sim. Na oficina mecânica não é exatamente assim, né? A gente trabalha com o tempo porque o cliente precisa do carro, mas não chega a ser diferença de minutos para a gente conseguir melhorar como numa linha de produção, né? Porém, a engenharia me abriu a mente assim para essa questão da gestão. Só que eu tive que ir atrás dessa parte do empreendedorismo, da gestão. Sim. Porque a gente tem matérias assim de empreendedorismo lá na frente, lá no final, quando você já está com a mente toda voltada para o industrial da coisa. Então, um pouco eu sou empreendedora nata, porque minha família, todo mundo tem aí algum empreendimento, né? Eu tenho um tio que tem lanchonete, outro que tem salão, minha mãe tem salão de beleza também. Então cada um tem o seu empreendimento e todo mundo é focado assim em ter o próprio negócio, né? Ninguém quer trabalhar regime CLT. Comigo não seria diferente, assim, eu já tenho essa visão de ter o próprio negócio, de querer crescer, de querer ter uma empresa familiar. E deu super certo. E aí com a engenharia veio incrementar toda essa questão aí. Facilitou a tua corrida. E pergunta aleatória, já consertaram maré? Eu achei que você não ia perguntar isso. Eu falei pra você que eu ia perguntar. Não consertaram maré, mas consertaram o meu Megane. Não tem conserto, né? Então uma coisa que não tem conserto é difícil. Pode falar o que for, mas todo mundo sonha, todo mundo não, todo homem tem um quezinho com maré 5 cilindros. Eu vou te falar que o maré 5 cilindros perua, aquele... Vou ter que conversar com meu marido sobre isso. Aquele SW, assim, ó. Que sim. Né, o perua. Meu Deus, cara, olha, às vezes eu fico pensando, mas é bonito esse carro, né? Bom, eu aprendi a dirigir no Chevetão. Assim. Eu tenho paixão por carro antigo, né? Mas o Maré é um caso à parte, assim, né? Tem oficinas que tem ranço do Maré, não que seja o caso do Top Car, né? Mas é porque são peças difíceis de conseguir mesmo. Geralmente você tem que fazer a gambiarra para funcionar, né? Isso é um trabalho que a gente normalmente não faz. Sim. Aí eu não sei se tem cliente que cai na conversa, mas quando chega o Maré, a gente fala assim... Felizmente nós não temos ferramenta para mexer nesse carro. Você sabe que claro, a gente tá só brincando, né? Sim. Mas assim, quando eu troquei de carro, que eu peguei o Megane, ele tem muita coisa eletrônica e tal, né? Então no começo assim deu uma desanimada, assim, sabe? Sim. Porque daí apresentou um probleminha aqui, daí outro probleminha ali, daí um outro negócio lá, tal, não sei o que, daí consertou tudo, daí tá, beleza, tá liso, tá funcionando, mas, né? E aí suspensão, né, que a gente fez lá e outras coisas ali foram... Mas isso carro saiu da garantia de fábrica, ele já começa a apresentar os sinais. A pessoa que te vendeu o carro, que acabou de sair da garantia de fábrica, é porque ela já
não quer Já fazer a deu o que manutenção, tinha que porque dar, tá né? na hora de começar, entendeu? Então, Sim. enquanto tá na garantia de fábrica, é bonito dizer que vai revisar na concessionária, né? Porque daí você chega lá, é só trocar o óleo, não tem muita coisa pra fazer com carro novo, né? Sim. Acabou a garantia, começa. Daí você tem que trocar correia dentada, você tem que fazer várias manutenções, trocar água, fazer revisão de várias coisas. Então, é isso, né? E a gente, quanto mais noninho é o nosso carro, né? Sim. Porque, querendo ou não, um carro de 2012, a gente pensa, meu carro é 2012, né? Caraca, tá legal, tipo... Meu Deus, já tem 10 anos, né? É. Então, já pensa uma borracha aí, um material de plástico que tem 10 anos, né? Com certeza já tá quebrando, já tá... Vai dar BO, né? Mas isso é exemplo, assim, né? Sim. E a gente tá aí pra isso, né? Pra manter esses carros que já saíram da fábrica com a manutenção em dia. Sim. Nayara, a gente conversou aqui várias coisas... aleatórias, né? E eu acho que... Deixa eu até ver aqui. Ó, a gente tem um roteiro básico aqui, ó, para vocês. Que fugiu totalmente a gente desse vai roteiro aqui, aí. Né? A gente vai aqui e volta, né? Conversa. Falar, né? Mas eu queria até, antes da gente encerrar, eu queria pedir para você deixar assim uma ideia, né, do teu trabalho, do que tem sido feito, né, algumas coisas para o pessoal conhecer a mecânica, o lugar onde fica, né, enfim. Para você compartilhar quais são os teus projetos, né, com a questão da gestão. Sim. Então, assim, a Top Car Auto Center está no mercado desde 2014. É uma empresa familiar. A gente tem o selo Oficina Amiga da Mulher, que é um selo reconhecido aí nacionalmente. Somos uma empresa diferenciada em vários quesitos, mas principalmente no atendimento das pessoas, não só das mulheres. E a gente tem buscado aí se inovar no mercado, crescer. Então, todo mundo que vem com a gente, seja cliente, fornecedor, funcionário, é para crescer com a gente junto, né? Sim. E é isso, a Top Car é isso. Ela tem uma visão, assim, de crescimento. E não só gananciosamente falando, né? Não exatamente gananciosamente falando, mas... crescimento no sentido de poder trazer mais conforto para os nossos clientes, para os nossos funcionários, né? Sim. Que todo mundo cresça junto com a gente, ganhe melhor, tenha uma oportunidade de... A gente tem plano de carreira na oficina, que né? Legal. Isso é difícil de ver, né? Sim. Então, a Top Car é uma empresa gostosa de se visitar, de se conhecer e usufruir do serviço, com certeza. Sobre gestão de oficinas... É um projeto que já está em andamento, então agora que a minha oficina está autogerenciável, a gente consegue ter mais tempo para desenvolver esses novos projetos e estou prestando consultoria para oficinas agora. Então, você que tem oficina, que tem dificuldades com a gestão de pessoas, com gerenciamento em geral, eu estou aqui para ajudar, a gente consegue conversar. Sim. Por enquanto, estou fazendo um diagnóstico gratuito para algumas oficinas, então que legal. Quem tem interesse pode estar marcando uma reunião comigo, a gente está conversando. Que legal. Para ver de que maneira a gente consegue se ajudar, né? Vamos deixar aí nas descrições gerais aí os telefones e contatos então aí pra gente. Quem quiser curtir lá a página da Top Car Auto Center é auto.centertopcar e o meu perfil profissional Nayara com Y Fidelize, Nayara Fidelize, porque o objetivo com todo esse projeto é fazer com que os clientes não só venham para a oficina, como também voltem sempre que precisar. Legal. Nayara, muito obrigado por esse momento aqui. A gente falou de tempo, né? Muito obrigado por compartilhar desse tempo aqui. Nayara é uma pessoa muito querida, muito legal. O serviço deles é fantástico, é muito legal mesmo. Eu deixei o carro lá, fiquei totalmente seguro com o que eu estava fazendo, né? Não fiquei com medo de tipo, aqui que esses caras vão fazer no carro, né? Porque é tudo tão corrido e tal. Então, serviço de primeira, sabe? CNU, muito gente boa, né? O pai da Nay. O pessoal todo, né? O Rodrigo, o pessoal lá que trabalha, muito queridos. E tá aqui o podcast Portas Abertas, sempre que você quiser vir aqui, tá convidada para a gente compartilhar mais informações. Valeu!